Olá, bem-vindos a mais um QG em Vídeo, um programa do seu QG do futebol oficial. Hoje, a pauta é uma pauta muito bacana para os nossos guerreiros Dandão e André, André e Dandão, corintiano e palmeirense. A pauta é as 5 promessas de Corinthians e Palmeiras que ficaram só na promessa. Sabe aqueles jogadores que deitam e rolam das categorias inferiores e vislumbram um futuro promissor? O cara já está até pensando em comprar carro, viajar para a Europa. Pois é, nem sempre o roteiro tem a continuação que eles imaginam. No QG em Debate de hoje, nós vamos conferir os 5 promessas dos dois times alvo do nosso programa, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Será que você ainda lembra desses jogadores? Dandão, André, vocês lembram? Vamos começar. Começar hoje, inverter a ordem aqui. Dandão começa falando sobre essas tais promessas que não viraram. Dandão, olá, bem-vindo. Bem-vindo da Gama, bem-vindo meu parceiro André, bem-vindo não sei mais quem, porque não tem mais ninguém, temos nós 3 só. Eu selecionei alguns do Corinthians que numa época em que não era bem Europa, era a seleção brasileira, que era o auge da carreira desses caras aí, assim, depois da Europa, né? E ultimamente começou essa história de Europa antes de seleção brasileira. Mas eu vou começar na minha relação com o Coringão com o óbvio que nessa relação, que é o jogador mais que todo corintiano sabe que tinha muita esperança, que esse cara vai virar um grande jogador, que é o pequeno Lula, é o Lulinha. Tem tudo a ver. Em 2007 foi o maior artilheiro tudo daí. das categorias de base. Aí, vamos lá, voltando. O Lulinha é o número 1 da minha lista. Depois ele jogou no Estoril de Portugal, no Olhanense de Portugal, no Bahia, Ceará, Criciúma, RB Brasil, Botafogo, Mogi Mirim, Pohang da Coreia. Você me acorda daqui a pouco, Dandão? Do Emirados Árabes Unidos. Na Gama, já 2018 ele está no Chipre, no Pafos Futebol Clube. Esse é o Linha, que é o primeiro da minha lista de promessas que não viraram nada. André, pode acordar. Acabou de falar do Lulinha, cara. Bom, o segundo jogador promessa que não virou, na verdade, foi por uma fatalidade. Foi um jogador que veio para o Corinthians em 88, morreu, jogou o Campeonato Brasileiro de 88, chamado Sérgio Gil. Ele faleceu, ele jogou o Campeonato Brasileiro de 88, fez alguns bons jogos. Ele, em 89, ele estava se transferindo, tentando uma transferência para o Inter de Porto Alegre, e uma fatalidade, ele faleceu num acidente automobilístico na Regis Bittencourt, e ele tinha, na época, 19 anos. Ele chegou no Corinthians com 18, com 19 ele faleceu, e era um bom jogador, foi revelado no Figueirense em 87, 88. Ele fez um campeonato tão bom em 88 e no primeiro semestre de 89 que o Corinthians ia emprestar ele para o Inter. Mas com todo respeito, hein? Se você não se lembra do time do Corinthians de 88, ele deitava e rolava naquele time que terminou se tivesse rebaixamento, caía Corinthians e Santos. Acho que 88 não foi. Não, 88 foi um brasileiro bem meia boca, assim, né? Se caísse 4, não teve rebaixamento aquele ano. Não, 88 a Copa União, vocês ficarem. É uma pena, com o perdão da piada, ele cantou para subir, não jogou para subir. É uma pena, promessa não realizada. Bom, então, seu terceiro jogador. Esse sim teve um destaque um pouco maior, mas poderia ter sido muito mais pela estreia dele no Corinthians, que foi no Derby, Corinthians e Palmeiras, de 1987. Nome de cantor de música popular brasileira, Marcos Roberto, estreou no Derby em 87, no 3-0, fez um gol, participou dos outros 2. Só que ele continuou fazendo um bom campeonato em 87, não chegou a ser titular, foi um pouco melhor em 88 e quebrou a perna no jogo do quadrangular de 88 contra o Santos. Desculpa, ele quebrou o braço contra o Santos. A perna contra o Guarani. O braço contra o Santos, foi isso. Jogando pelo Guarani. E a perna contra o Guarani. Jogando pelo Guarani, um jogo contra o Corinthians. Aí você não lembrava, o jogo contra o Corinthians. O brasileiro de 89, Corinthians e Guarani em Campinas, ele quebrou a perna. Aí ele ficou de 88, ele foi pro Guarani, ele foi emprestado para alguns times, depois, em definitivo, ele foi para o Noroeste em 93, e ainda ele fez um gol contra o Corinthians em 93, mas aí ele já estava num período da carreira não muito bom. Ele foi no dia que ele fez o gol contra o Palmeiras e fez o jogo 3-0 contra o Palmeiras, ele foi no Avalone, na mesa redonda da Gazeta. E num tempo que não se tinha assessor de imprensa no empresário, ele é o jogador mais cru, mais assim, sem noção que eu já vi naquele mesa redonda. O Avalone chegava para ele e falava:
Muito bem, seu nome aí, fale um pouquinho de você, um perfil seu. Ele, então, mano, como assim perfil? Você tá louco, não sei o quê? Cara, ele tá completamente sem noção. Timão é boa. Eu acho que eu assisti esse Mesa Redonda. Meu Deus! Muito bom. Quarto jogador. Vamos lá. Quarto jogador. Esse é um jogador já da geração, não é nem Y, é a Z. Nutella. É o Matheus Cassini, digamos que ele é Nutella. Oi? Um jogador que foi revelado na Copinha de 2015. Não sei se vocês ouviram aí, é o Matheus Cassini. Quem ouviu, Dadão? Ouvimos. Só você ouviu isso. Só que ele foi revelado junto com jogadores que viraram, que foi o Malcolm e o Arana. Sim, o Malcolm e Arana. O Malcolm não virou. O Malcolm não virou bom jogador. Não virou. Tá jogando o David Neres do São Paulo também. Pois é. Não, só tá jogando no Barcelona o Malcolm, né? O brasileiro tá um lixo, né? Vai, ô saudosista. Ele nem chegou a jogar no Corinthians, mas ele era uma esperança, porque ele fez uma boa Copa de 2015. Aí ele foi para o Palermo da Itália, também não deu certo. Aí rodou para a Croácia, rodou na terceira divisão da Itália, Ponte Preta, Santos, Oeste, Amiens da França e agora está no jogou com o Ganso? Provavelmente na época do Ganso, e agora ele está no Estoril Sub-23 de Portugal. Nossa, ou seja, Dadão, seu quinto, para a gente encerrar, que o tempo está acabando. Começamos com o Lulinha, terminamos com o diminutivo, só que agora é o Little Fino. Fininho, lateral esquerdo, de más lembranças do Corinthians. Olha a cara Surgiu é da mesma geração de jogadores como Jô, Bobô, Coelho, mas o Fininho não deu nada certo. Meu Deus do céu, show de horrores, cara. O que é? Pois é, André. Sua lista vai ter que ser parecida com essa horrorosa. Mas isso é um horror também, mas eu não fico me orgulhando, não vou me orgulhar dela, né, cara? Eu não me orgulho dela. Dandão, 15 segundos para concluir, Dandão. É isso aí, é o Fininho, é o último da lista e é um jogador que não deu certo. Ele encerrou a carreira depois de machucar o joelho. É isso, são os meus cinco. Muito bom. Seus cinco que não valem uns, né? Ou 5 que não valem um. Boa, Dandão. Obrigado. André, cai dentro. Eu confesso a minha incapacidade de responder à altura nesse debate, então eu precisei, um cara que manja muito desse tipo de estatística, que é o senhor Maurício Mafuri, um dos nossos maiores parceiros nesse blog, é um cara que interage bastante. O primeiro que a gente lembrou foi do William Coração Valente. É um rapaz que, eu acho que lá por anos de 2006, 2007, eu lembro que o Edmundo jogava junto, foi o ano que o Valdívia veio também. Lembro dele jogando com o Caio Júnior e um ano antes também, em 2006. E ele até que andou fazendo uns gols no jogo do São Caetano, mas foi diagnosticado com uma doença cardíaca e teve que ser afastado. E, sinceramente, que nem o Dandão fez, eu não pesquisei na Wikipédia para ver onde é que o cara foi, para onde ele deixou de ir. Ou seja, não deu nada, mas foi um carinha bacana, gente boa, mas não tenho a menor ideia. Bom nome. O segundo, cara, vou tentar ficar nessa linha dos tenebrosos primeiros 15 anos do século XXI. A gente tinha um cara que... a única coisa que eu sei dele é que ele é o jogador que vestiu a camisa do Palmeiras mais novo no time profissional, que é o Vinícius. Mas, assim, eu não sei de onde o Filipão tirou, extremamente limitado. Jamais mostrou qualquer tipo de aptidão, meio daquela linha Caio Mancha, desses caras que, na época de vacas magérrimas. Eu sei que eu vi esse Vinícius, ele foi para a Europa, mas assim, para leste europeu, essa coisa meio periférica, e acho que ele deu uma baixada no ano que ele jogava lá. Não sei onde ele está mais, mas é Vinícius, bom jogador, horrível. Faço ideia do quão bom ele é. Não, horrível. A diferença entre nós, Dandão, é que eu assumo que os caras são ridículos. Você tenta ver virtude, terceiro, né? Nome, André. O terceiro jogador, cara, também é dessa mesma fase. Eu lembro, cara, que no time de 2013, foi rebaixado em 12, ele começou, cara, como assim, o Léo Gago, Charles, o Caio Mancha, mas o que eu quero falar é do Patrick Vieira. Olha, velho, Patrick, nome de craque, né? Um cara que chama Patrick Vieira tem que jogar muita bola. Não jogou nada, também não ajudou o fato do Palmeiras estar na segunda divisão. Jogar aquela ali, ele foi pro Londrina, lembro de alguma coisa assim, mas, cara, saiu do meu radar, nunca mais voltou. Então, outro que eu também não tenho a menor ideia do que está fazendo da vida, deve já ter parado de jogar, porque se ele é inteligente, ele foi estudar. Esse é o Patrick Vieira. O quarto, o período pré-Paulo Nobre e Crefisa, Allianz Parque, realmente foi uma situação financeira complicada para o Palmeiras, né? Então a gente tinha que apostar numa base que jamais revelou
muita coisa. Nesse século, o melhor jogador que a base do Palmeiras revelou, 2, né? Um foi o Wagner Love, que é isso aí, que o Dan não sabe o que é, e o outro, eu sei que o palmeirense vai me xingar. Eu não acho o Gabriel Jesus grande jogador, acho que ele perde gol demais, nem tem físico, nem tem panca de centroavante, mas ok, não brigam comigo por causa do Gabriel Jesus, pelo amor de Deus. Mas o Bruno, que tentou substituir o Marcos depois que ele parou em 2012, e na Libertadores de 2000, além de ele tomar vários gols nas ausências do Marcos, ele revezava com o Deola, olha que terror. Além disso tudo, eu falo, cara, esse cara me toma um frango. O Palmeiras empatou lá no México, cara. É só ganhar de 1-0 aqui. O cara me toma um frango, cara, assim, por baixo da perna. Enfim, era um cara gente boa. O Marcos dizia que ele tinha um puta potencial, vai ser um goleirão grandão. Sei que ele foi para os Estados Unidos. Aí foi parar nos Estados Unidos. Sei que ele se aposentou e ficou por lá. Puta, Bruno, você é fera, hein, cara? Parabéns. Eu faria a mesma coisa. E para finalizar da minha parte, eu tinha que trazer alguém dos anos 90. Que também, se o Palmeiras não revela ninguém hoje, com uma estrutura de base muito superior, você imagina nos anos 90. Era uma coisa triste. 80, né? Anos 80 e 90, mas esse cara é mais pro começo dos anos 90. Que é o Serginho Fraldinha, cara, um ponta-direita que era mais baixo que eu, provavelmente. Eu tenho 1,70. 1,70, viu? O que acontece, cara, é que ele começou morar naquele Palmeiras também no começo dos anos 90, antes do título, antes da Parmalat, do título de 93. Também era difícil, o cara engrenar, o time era ruim, não deu nada. E aí ele foi envolvido, cara, para nossa felicidade, numa troca junto. Ele e o Ranieri foi trocar o Santos pelo César Sampaio, cara. Não foi do Manemon. Não, foi o César. Nossa, que durante. O Palmeiras mandou para lá Ranieri, lembra do Ranieri? Esse é um cara que veio do Sul, do Caxias, alguma coisa assim. E mandou o Serginho Fraldinha, foi pro Santos. Assim, mas foi sem nenhuma cordinha para puxar de volta. Foi. Muito bom. Obrigado, muito porque bom. eu não lembrava de nenhum. André, excelentes nomes. Queria saber se vocês dois têm algum que não foi citado no quadro do outro, para a gente fechar já esse programa. Não, eu só queria dizer que até nisso o Corinthians é melhor. As minhas 5 promessas são muito mais saborosas, ideias, os nomes são legais, Lobinha, como é que é outro? Como é que é o da Itália lá? Que eu esqueci de dizer, o Fininho, ele cavou a sepultura dele no dia que ele foi substituído num jogo no Pacaembu e fez gestos obscenos para a torcida no Pacaembu. Bom, e aí alguma lembrança do a história dele no Palmeiras? De algum não citado? Do Palmeiras, não. Do Palmeiras são nomes ridículos, assim. André, são ridículos, algum nome do Corinthians? O da Gama, eu mal lembrei os do Palmeiras, você quer que eu lembre do cara? Não tô nem Senhores, aí. agradeço, foi divertidíssimo ouvi-los e a gente se vê no próximo QG em Debate. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau!